Olá, então eu vim aqui comentar o livro On the Road, do Jack Kerouac, que aqui no Brasil tem o subtítulo de Pé na Estrada, nessa edição da LPM, que é com a capa do filme de 2012 do Walter Salles. Então, o Eduardo Bueno é o tradutor dessa edição e ele explica que até 1984 não existia no Brasil nenhuma tradução desse livro, que foi um sucesso nos Estados Unidos em 1957, quando de sua publicação. E aí a gente tinha acesso à tradução de Portugal, ou, para quem se arriscasse, ler no próprio inglês. O que é uma recomendação do próprio Eduardo Bueno, e enfim, porque o texto ele tem uma cadência, uma ritmicidade que tem muito a ver com a escrita das personalidades da geração Beat, que o Jack Kerouac é o principal representante. Eu vou ler aqui rapidamente o que se fala sobre a questão Beat, né? Que é um termo que ele traz aqui no próprio livro e que é a ideia... Eu vou ler aqui. Diz assim, ó, para Hunk, Beat definia um estado de exaltada exaustão, mas Kerouac logo percebeu as múltiplas ressonâncias da palavra, que significa simultaneamente batida, no sentido do ritmo musical, porrada, no sentido de golpear, abatido ou exausto, beated, batimento cardíaco, heartbeat, cadência do verso, trajeto ou trilha, furo, no sentido jornalístico, pilantra ou aproveitador e até botar o pé na estrada, beat the way. Expressão, aliás, muito usada por outro Jack, o London. Então, essa coisa do beat tem a ver com todos esses significados que ele traz aqui, inclusive com isso da batida, né? Assim, da pulsação, da batida do coração, do ritmo frenético, do jazz, que é algo que permeia todo o livro e toda a narrativa. O livro, ele traz a história do Sol Paradise, que é Salvatore Paradise, que é como se fosse, sei lá, o Salvador do Paraíso ou alguma coisa assim, que vai contar pra gente as aventuras dele na estrada, né? Ele resolve ir pro oeste e aí ele vai se juntar com o Jim Moriarty, e aí a gente vai perceber que o Jim, ele vai ser uma personalidade que vai estar presente na obra toda. O livro vai começar falando de quando eles se conheceram, e ele também vai se encerrar, sem spoiler, mas ele também vai se encerrar com a questão da relação do Sol com o Jim. E o Jim vai ser meio que esse guru, assim, pro Sal, no sentido de convocar ele a viver. Então, o livro e a proposta Beat é justamente essa convocação para as pessoas viverem as suas vidas e tudo mais. O livro se passa ali no final da década de 40 e início dos anos 50, então é uma geração aí pós-Segunda Guerra. O que a gente tem é o Sol em busca de aventuras, em busca de conhecer o seu país, e essa busca de conhecer o país tem a ver um pouco com a busca de um autoconhecimento. E aqui o que a gente vai ter são 5 partes, o livro é dividido em 5 partes, e cada parte tem a ver com uma saída e o final com um retorno. E todos eles um pouco também tem a ver com a separação do Sol e do Jim. O Jim, ele é meio que esse cara que, ao mesmo tempo que ele é muito intenso, e ao mesmo tempo que ele é essa pessoa incrível e essa pessoa comunicativa, essa pessoa que convoca as outras para perto dele, ele é uma pessoa muito difícil, porque ele é intenso demais, mas ao mesmo tempo também é ele quem dá o ritmo da história toda, porque ele está sempre acelerado, é ele quem na maioria das vezes dirige o carro. Eles pegam carros emprestados, alugados, roubados, eles chegam a roubar carro, para estar sempre em frente, e às vezes parece um pouco que eles não sabem tanto para onde eles estão indo e que isso não importa. Eles querem sempre ir para frente, sempre avançar em busca desse autoconhecimento. E aí eles vão vivenciar um pouco de tudo, desde a questão do uso de drogas, a conhecer outras culturas. Em determinado momento, mais essa parte final, o Sol e o Jim estão em busca do México. O Oeste é o início de tudo, mas depois eles vão em busca do México. Embora eles façam planos até de ir para a Itália, o final da história está um pouco mais relacionado geograficamente com o México, e lá eles vão ter contato com a nova cultura, e eles vão vivenciar coisas incríveis relacionadas com o uso de drogas, com contato com sexo e tudo mais, com a bebida, enfim. E é essa freneticidade o tempo todo, assim. Esse retorno para casa, onde ele vive com a tia dele, é como se fosse um sossego, é como se fosse um descanso,
mas ele se inquieta muito rápido e já volta a colocar o pé na estrada, né? E daí o título. On the Road é muito apropriado nesse sentido, porque, de fato, eles estão o tempo todo em busca de colocar o pé na estrada, de viver essas aventuras. E o Sol se espelha no Jim, nesse sentido de querer essa coisa frenética de viver, mas ao mesmo tempo ele entende que o Jim ele chega a uns limites que não são tão legais. Por exemplo, ele conhece algumas mulheres, ele é muito apaixonado por mulheres, e ele vai vivenciar 3 casamentos, se eu não me engano, e 4 filhos ele vai ter ao final da história, né? Ele vai viver esses amores de forma muito intensa, e aí ele vai acabar sendo bem macho escroto, assim, porque ele vivencia um relacionamento junto do outro, e aí se casa com uma, se separa para ficar com a outra, e volta, e termina de novo, e ele vai nisso, e ele vai se mostrar uma pessoa que só pensa em si. E aí eu acho que nesse sentido ele é um contraponto pro Sol, porque o Sol ele é uma pessoa que se importa muito com os amigos e de conhecer as pessoas. O Jim também, só que o Jim, quando isso não convém mais a ele, ele vai embora. E é isso que vai acontecer num momento crítico em que o Sol está bastante doente no México e lá precisando de ajuda de amigos, e ele vai se embora porque ele conseguiu a separação de uma das mulheres para poder casar com a outra. E aí, assim, o Sol, eu acho que é nesse momento que entende que ele depende dele mesmo, assim, de que essa amizade com o Jim, na verdade, é tóxica, mas ao mesmo tempo eles se amam. Então tem essa dualidade de viver essa amizade, mas também de entender os limites. E eu acho que a história se trata muito disso, assim, dessa busca desse autoconhecimento, de vivenciar essas experiências, tem a ver também com o limite que se coloca ali, né? A geração Beat tem um pouco dessa proposta de viver intensamente, né? De aproveitar todos os momentos. E esse livro é muito isso. É a busca de uma geração de se conhecer e de vivenciar essas novas aventuras que o mundo tem a oferecer depois da guerra. E os Estados Unidos se colocando como um grande império aí, a assolar, a impor a sua cultura para o mundo. E o Jim, na verdade, está lá em busca de conhecer diferentes culturas, enfim. É um chamado mesmo para essas novas vivências e, ao mesmo tempo, para a busca de autoconhecimento. Então, nesse sentido, eu acho que foi por isso que o On the Road virou um grande clássico. Ele é indicado nesse livro aqui, 50 clássicos que não podem faltar na sua biblioteca, que eu sigo, assim, eu tento ler os livros daqui, e o On the Road é um dos livros citados, além de constar em todas as listas. Eu assisti também o Na Estrada, um filme do Walter Salles, não sei se está dando para ver direitinho. Aqui é a Kristen Stewart fazendo a Marilu, que é uma das personagens, uma das esposas do Jim. O Jim tá aqui, e aqui o Sol. E é isso, assim, o filme é bom, mas eu acho que faltou um pouco da intensidade, tanto da personalidade do Jim, quanto do próprio ritmo do filme, que eu acho que não faz jus à freneticidade que é a história de On the Road e como as coisas acontecem. E isso se reflete, inclusive, na escrita. O Jack Kerouac, ele ficou famoso, assim, do dia para a noite, depois de ter publicado On the Road, ter saído uma crítica no The New York Times. E aí ele ficou famoso do dia para a noite, e isso assombrou muito ele. Ele teve problemas com o alcoolismo, ele vai falecer em decorrência do alcoolismo. Ele nasceu em 22, morreu em 69, e os 2 últimos anos, assim, ele vivia com a mãe, prostrado num sofá assistindo programas televisivos. Ele meio que foi perseguido, assim, pela questão da fama e da associação dele com esse livro em específico, On the Road, que é bem autobiográfico, assim. Ele conta coisas que ele mesmo viveu, apesar de ele modificar os nomes, ficcionalizar a história das vivências dele, mas se sabe que é um livro bastante autobiográfico. E eu vou encerrando por aqui, que esse vídeo já está um pouco longo e eu estou um pouco repetitivo, mas é isso, é uma leitura fácil, no sentido de dar para ler, assim. O Jack Kerouac, ele foi escrevendo de forma bem frenética, ele disse que em 3 semanas, mas a gente sabe que na verdade ele trabalhou esse livro assim, por uns 10 anos, e ele precisou editar muito para conseguir publicar ele em 1957, e existe aqui no Brasil a versão do manuscrito original, mas essa daqui é a versão editada para publicação em 57. Super recomendo, uma ótima leitura. E é isso, e até a próxima.